Quando você lembra que desacelerar é a melhor forma de regular o seu sistema nervoso. Quanto mais pressa você tem, mais você está em estado de medo. Quanto mais em estado de medo, mais você pensa em você mesmo. Quanto mais você pensa em você mesmo, menos compaixão e bondade você tem pelas outras pessoas. Não existe amor na pressa e no estresse. Entramos no piloto automático e começamos a agir de forma egoísta sem perceber. Isso acontece quando uma região do seu cérebro chamada rede de ativação padrão fica hiperativada. É a mesma área que faz você ruminar em pensamentos de ego e autorreferência. E é a mesma área que se ativa antes de conflito e de violência. Não existe lugar para ir que não seja aqui e agora. Enquanto você está vivo, só te resta se acalmar. Pratique perceber seus arredores, sua voz, sua respiração e os sons do lugar que você está. Quando você tira a atenção de você mesmo, você diminui a atividade da rede de ativação padrão. Agora, quando você se pegar num piloto automático, traga a atenção de volta, desacelere. Com o tempo você vai ficando cada vez melhor nisso e o seu cérebro vai se moldando para se tornar mais atento, calmo e feliz. Mais foco, menos ansiedade. Nos ritmos da graça de Jesus, nós desaceleramos, nós observamos as pessoas que estão ao nosso redor e é interessante, irmãos e irmãs, que isso não é algo que nós estamos observando, essa necessidade de desacelerar, não é algo que nós estamos observando dentro de uma comunidade cristã pura e simplesmente. Rafael Grata é um influenciador digital e ele acerta aqui em denunciar algo que é uma característica do nosso tempo. Nós vivemos acelerados, correndo para lá e para cá, e quando a gente está vivendo nesse ritmo, o que nós fazemos é pensar em nós mesmos. Ele fala nesse vídeo a respeito dessa ativação no nosso cérebro, de você pensar somente em você, somente em você, somente em você, e isso faz parte desse processo de correria que todos nós estamos inseridos, não é verdade? Todos nós estamos inseridos, segunda a segunda, seja na sua folga, seja no dia do seu trabalho, no trânsito, na ida, na volta, nós sempre estamos atrasados para alguma coisa. E quando nós estamos atrasados e quando nós estamos na correria, nós só pensamos em nós mesmos. Você não consegue agir em favor de uma pessoa que está do seu lado e que precisa de você. Mas apesar de Rafael Grata acertar com relação ao sintoma que nós temos, a solução que ele dá não é a melhor, porque ele termina todos os vídeos dele dizendo mais foco, menos ansiedade. Eu estou aqui para dizer para você que se você tiver muito foco em desacelerar, você tiver muito foco em aproveitar as pessoas que estão ao seu redor, sem Jesus, eu já adianto para você, você não vai conseguir. Por isso que a palavra evangelho significa boa notícia. É a boa notícia de que você não depende de você mais, você não depende nem do seu foco. Você depende do sacrifício de Cristo na cruz para trazer uma nova vida sob um novo ritmo para você e para a sua família. Sozinho, nós não conseguimos. Nós temos refletido ao longo dessa série de mensagens, e você talvez esteja aqui pela primeira vez, e você está pegando o encerramento dessa série. Foi uma série com 4 encontros. Se você quiser conferir, você pode acessar nosso YouTube e nossa conta no YouTube e assistir as outras mensagens. Nós falamos no primeiro domingo sobre silêncio e solitude. A importância de você, uma vez por dia, tirar um tempinho para você pedir licença para o seu cônjuge, pedir licença para os seus filhos e se aquietar na presença de Deus. Você precisa desse tempo. Jesus tinha esse tempo. No segundo domingo nós falamos sobre o sabático, que não é um dia da semana, é um princípio. Pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser na quarta-feira, mas um dia da semana onde você literalmente pare de produzir, pare de comprar, pare de querer, pare de fazer, para simplesmente descansar de fato. Descansar o seu corpo, descansar a sua alma e viver sob os ritmos da graça de Jesus. Na semana passada nós falamos sobre simplicidade, sobre como nós somos acumuladores. Isso não tem nem a ver com dinheiro, tem a ver com coisas mesmo, com cacarecos que nós juntamos e vamos guardando, vamos enchendo nossas gavetas, vamos enchendo nossos guarda-roupas, vamos enchendo nossos corações de coisas das quais não precisamos. Hoje, eu gostaria de falar para você sobre uma prática que tem muito a ver com o nosso tempo e que talvez não tinha muito a ver com a época de Jesus,
mas que nós precisamos desenvolver, isso é um tanto contraditório, urgentemente. Com urgência, você precisa desacelerar. Hoje nós queremos falar sobre esse processo, sobre esse movimento, desacelerando. Eu não preciso conhecer você, eu não preciso ter acesso à sua agenda para saber que a sua vida é uma loucura. E talvez você diga para mim, comigo não é tanto, porque eu já estou aposentado. Não tem a ver com afazeres profissionais, com vínculo empregatício, tem a ver com um ritmo que é o ritmo do nosso mundo. Você pode estar aposentado, você pode inclusive morar no interior, e você vai estar sendo afetado por esse ritmo de correria. Notificações no smartphone, e-mails chegando o tempo todo, inúmeros vídeos que você precisa ver e precisa acessar, porque você precisa saber o que está acontecendo naquela área. Inúmeras coisas nos bombardeando o dia todo. Nessa manhã, eu quero propor para você que nós desaceleremos. Tem um pouco a ver com tudo que a gente falou nas outras semanas. E tem a ver com coisas que têm a ver muito com o nosso tempo. Jesus não tinha um smartphone. Jesus não dirigia para o trabalho e saía de repente atrasado. Provavelmente a sua carpintaria ficava na sua própria casa, nos fundos da casa. Jesus, ele não tinha uma série de e-mails para responder na segunda de manhã. Essa é uma questão do nosso tempo. Nesse sentido, desacelerar trata-se do cultivo da paciência ao escolher deliberadamente nos colocarmos em posições nas quais simplesmente precisamos esperar. Parece loucura, né? Você deliberadamente se colocar em situações onde você precisa esperar. A ideia básica por trás da prática é: desacelere o seu corpo, desacelere sua vida. Muitas vezes nós até gostamos dessa ideia de desacelerar. Você até embarca nessa conversa e nessa reflexão. Mas toda a sua vida, todo o seu dia a dia, todo o seu cotidiano, a maneira como você se comporta corporalmente expressa que você não desacelera em nada. Que você é uma pessoa extremamente agitada, ansiosa, patologicamente apressada. Nós falamos no primeiro encontro que a pressa é uma doença. A doença da pressa foi diagnosticada há décadas atrás. E ela nos alcança, e ela nos adoece. Agora, existe uma possibilidade de nós desacelerarmos o nosso corpo, os nossos gestos, a nossa agenda, e então desacelerarmos também a nossa alma. Pastor John Mark Comer, a respeito desse tema, olha o que ele diz: estamos tão acostumados com livros, com podcasts, com palestras em universidades e pregações em igrejas que frequentemente esquecemos. Não somos apenas cérebros com pernas. Porque se nós quisermos mudar alguma coisa, eu preciso entender um pouquinho mais sobre esse assunto. O que eu faço? Um podcast sobre esse assunto. Vou procurar na Amazon para comprar um livro sobre esse assunto, porque na minha cabeça mudar, na minha cabeça ter informações tem só a ver com um processo cognitivo, com algo informativo aqui no meu cérebro. Mas, olha só, somos pessoas inteiras, holísticas, integradas, complexas e repletas de uma quantidade estonteante de energia. Então, nossos aprendizados com Jesus precisam ser considerados empreitadas para pessoas inteiras, mente e corpo. Você quer desacelerar sua mente? Não comece por sua mente, comece por seu corpo. Você quer desacelerar os seus pensamentos? O escritor Augusto Cury desenvolveu uma reflexão
de que hoje, no nosso tempo, nós desenvolvemos uma síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado. Você está aqui, mas a tua cabeça está pensando em coisas que você tem que fazer depois, pensando em coisas que você tem que fazer amanhã, e você não consegue parar. Se isso acontece com você, se a sua mente nesse momento está traindo você e está levando você para fora desse espaço, eu quero dizer para você que você não começa desacelerando por sua mente. Você começa por seu corpo, por atitudes onde você desacelera toda a sua vida. Você não é só uma mente, você é mente e corpo. Se pudermos desacelerar os dois, mente e corpo, o ritmo em que pensamos e em que nos movemos no mundo, talvez nós possamos desacelerar a nossa alma a um ritmo onde seja possível experimentar isso aqui que o salmista diz para nós, no capítulo 34, verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Talvez quando você ouve um discípulo, uma discípula de Jesus, um líder, um pastor, dizendo, Deus é bom, Deus é bom. Aí você fala assim, poxa, mas para quem? O mundo está caótico, as coisas estão difíceis, nós vivemos uma injustiça social no nosso país muito grande, pessoas adoecem, crianças morrem, acidentes de carro acontecem o tempo todo. Se Deus é bom, onde está essa bondade? Talvez estejamos acelerados demais para perceber o quanto Deus é bom. Eu falei disso na semana passada ou retrasada, quando você está viajando a 120 por hora, 130, 140 por hora, já transgredindo as leis. Você olha para o lado assim, ó, olha para o lado, para a margem da estrada e tenta prestar atenção em um detalhezinho simples. Você não consegue, porque a sua velocidade é tão grande que tudo que você vê é uma cena repetitiva assim passando e você não consegue nem entender o que está acontecendo ali. Como que nós queremos provar a Deus, sendo que nós estamos a 140 por hora? Eu nunca provei Deus. Eu nunca percebi o quanto Deus é bom, o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele é misericordioso, como as pessoas falam. Então eu tenho um convite para fazer para você nessa manhã. Desacelere a sua mente e o seu corpo. Desacelere. De forma prática e exemplificativa, gente, eu quero propor algumas coisas aqui. E aqui eu já quero confessar um pecado. Algumas coisas que, a maioria das coisas, né, que a gente traz aqui, obviamente, são fruto já de prática, de luta da minha parte para viver isso e para compartilhar isso com vocês. Mas isso que eu vou compartilhar agora são coisas difíceis para todo mundo aqui. Mas não significa que você consegue fazer isso aqui o tempo todo, não significa que você já faça isso, ou que eu já faça isso perfeitamente. Significa que quando eu pratico isso, eu consigo desacelerar. Ok? Primeira coisa para desacelerar, olha só. Dirija dentro do limite de velocidade. Isso aqui é uma prática. Obviamente que isso aqui é o correto, é o que está dentro da lei. E talvez você com pressa, você transgrida um pouquinho ali, a via é tão boa, é tão espaçosa, é só 40 km por hora, é difícil, né? Confesse seu pecado comigo, é difícil, é difícil. Porém, quando você tem condições de andar mais rápido, o trânsito está desimpedido e você intencionalmente pratica dirigir dentro do limite de velocidade, essa é uma prática de desacelerar. É você se lembrar de que devagar você também chega e de que você pode intencionalmente colaborar com a sua mente, com o seu corpo nesse processo. Uma segunda prática, vai só ficando mais difícil. Pare completamente diante das placas pare. A gente vai se aproximando, você vê que não vem ninguém, o que você faz? Você não chega a parar o carro. Acontece
Toda hora isso com a gente. E volto a dizer, não necessariamente isso seja errado. Porque, ok, você tem que parar. Mas, de repente, você tem a visão desse lado, você tem a visão desse, e você sabe que você consegue desacelerar e quase parar e já retomar. Mas, quando você pratica isso aqui intencionalmente, você vai amassando no seu coração, você vai amassando na sua alma esse comportamento doentio que todos nós temos de chegar um pouquinho antes, de não se atrasar, de fazer a coisa render. Pare completamente diante das placas pare. Uma terceira prática. Chegue 10 minutos mais cedo para um compromisso. Olha só. Isso aqui, gente, talvez para você seja simples, mas é interessante porque se você tem uma consulta, se você tem uma conversa com alguém e você chega 10 minutos mais cedo, você chegou 5 minutos mais cedo do que o mínimo, né? Que é 5 minutos antes do compromisso ali. Você vai ter que esperar um pouquinho, literalmente. E tinha mais E tem mais uma questão que eu poderia colocar aqui, que eu optei por não colocar. Chegue 10 minutos mais cedo e não recorra ao celular. E não recorra ao smartphone. Só ouse ficar, você vai ver, você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Ouse ficar 10 minutos esperando para esse compromisso. Talvez a outra pessoa chegue 5 minutos mais cedo e você vai ficar só 5 minutos esperando. É uma prática de desacelerar. Uma quarta prática, dê limites ao seu smartphone. Isso aqui é dificílimo. Isso aqui, por muito menos, eu já recebi ameaças de morte durante essa série de mensagens. Coloque-o para dormir antes de você e deixe-o dormir até mais tarde. A gente conversou nas semanas anteriores de que o seu smartphone, ele trata você como sendo um produto. Não é o seu celular que é um produto, é você que é um produto. E quando você fica olhando para o celular, olhando para as redes sociais, e num momento onde você deveria estar descansando, você se torna mais cansado e uma presa mais fácil para as campanhas de publicidade, para o marketing digital. E de manhã, onde você deveria estar tendo um momento de qualidade consigo mesmo, com Deus, um momento de solitude, de silêncio, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda? Lança a mão do celular e dá uma olhadinha nas notificações. Como eu disse, gente, isso aqui não é fácil de fazer, mas é uma prática de desacelerar, de você colocar o seu celular para dormir um pouquinho antes de você e você ter um tempo sem ele antes de dormir, para você ler um livro, para você passear pelas folhas de um livro até dar sono, e talvez isso seja muito rápido, tudo bem. E no outro dia você ter um horário, depois que você acordou, para você ter acesso novamente ao seu smartphone. Não somos contra redes sociais, não somos contra o seu smartphone, pelo contrário. Mas nós precisamos desacelerar. E essa prática ela é muito importante. Olha só, uma tarefa de cada vez. Tem uma mentira que foi contada para a gente, que você pode ser uma pessoa multitarefa. Que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que você deve fazer várias coisas ao mesmo tempo. Afinal de contas, no seu ambiente profissional, espera-se isso de você. Mas é uma mentira, é uma lenda. Nós fazemos uma coisa de cada vez. Ainda que as mulheres digam coisas diferentes, né? Minha esposa fala que ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu, homem, não consigo. É verdade. Uma tarefa de cada vez. Uma tarefa, você se concentrar em uma coisa de cada vez. O pastor Walter Brueggemann, a respeito disso aqui especificamente, da multitarefa, olha só o que ele diz. A multitarefa é a motivação para sermos mais do que somos. Controlar mais do que controlamos. Aumentar nosso poder e nossa eficiência. Presta atenção nisso.
Essa prática resulta em um ser dividido, com sua total atenção dada a nada. Nada. Você não dá atenção para o seu cônjuge, você não dá atenção para os seus filhos, você não dá atenção total para o seu trabalho, você não dá atenção total para você mesmo, você não dá atenção total para ninguém. Por quê? Porque nós queremos, de alguma forma, ser multitarefa. E eu estou aqui para dizer para você, e essa não é uma má notícia não, essa é uma boa notícia, você não é multitarefa. Faça uma tarefa de cada vez e desacelere. Desacelere. Essas práticas, gente, muito simples, apenas para tornar um pouquinho mais visual aqui a nossa conversa, elas são muito importantes, para que nós de fato provemos como o Senhor é bom. Eu quero convidar você a olhar comigo para um texto do Evangelho de Mateus, onde nós descobrimos que desacelerar não tem a ver com foco, desacelerar não tem a ver com seu perfil. Talvez você diga assim, para mim é fácil desacelerar, porque eu sou um pouco mais calmo mesmo, meu temperamento colabora. Você não consegue, não. Sem Jesus, você não consegue desacelerar. E esse texto aqui me lembra disso. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 25. Olha só. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples. Sim, Pai, foi assim, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Olha só o que Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, presta atenção nessas palavras que estão em negrito. Você vai perceber que Jesus está enfatizando coisas aqui que não tem nada a ver com rendimento, não tem a ver com acúmulo, não tem a ver com conquista, não tem a ver com sucesso. Jesus está falando assim: vocês estão cansados? Então eu vou dar descanso para vocês. Ele podia dizer: você está cansado? Então eu vou revigorar suas forças para você trabalhar igual um louco na semana que vem. Está cansado? Então toma aqui esse complemento vitamínico, whey protein, creatina, e você vai voar. E na semana que vem você vai produzir e dormir menos e produzir muito mais. Se esse fosse o ponto, gente, se produzir fosse a questão, Jesus teria dito isso aqui para os discípulos dele. Mas ele está dizendo: se vocês estão cansados, se vocês estão patologicamente apressados para lá e para cá, perdendo a vida está escorrendo pelos dedos de vocês, vocês não estão vendo seus filhos, seus netos crescerem, vocês não estão aproveitando a vida do cônjuge, os amigos, vocês estão simplesmente produzindo. Se vocês estão cansados, venham a mim e eu darei descanso. Ele fala também em suavidade, o meu jugo é suave. Ele fala também em leveza, o meu fardo é leve. Isso não tem a ver com produção. Porque na produção, no dia a dia, no ambiente corporativo, se você tiver um adjetivo de que você é suave, de que você é leve, provavelmente isso tem um cunho pejorativo lá dentro, não é verdade? Fulano é muito leve, ele é muito suave e tem que ser mais agressivo. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando, gente, que nós precisamos desacelerar. E olha só, a palavrinha aqui, para desacelerar, para descanso, no grego, poderia ser traduzido também como reviver. É como se nós estivéssemos mortos, feitos zumbis, na correria para lá e para cá.
produzindo para comprar, para descartar, e não se aproveita nada, de coisa nenhuma. E Jesus está dizendo para nós, vocês estão mortos, mas se vocês quiserem reviver, venham a mim. Se você quer desacelerar o seu corpo e a sua mente, a ponto de aproveitar a vida, que é um dom de Deus, as pessoas que você ama, você não precisa de foco, você precisa ir até Jesus. Jesus diz, venham a mim. Nós precisamos de Jesus. Quando nós chegamos até Jesus, não é que nós encontramos a solução para os nossos problemas. Não é que quando você chega até Jesus, ele te desacelera e então ele te dá esse descanso assim, de forma mágica. Jesus nos convida a um novo ritmo, um ritmo mais leve. E nesse ritmo, olha só, você olha para o lado e você reconhece Jesus no partir do pão. Olha só, eu achei que eu estava sozinho, mas eu não estou. Jesus está comigo. Em Jesus nós encontramos um novo ritmo de vida, e nesse novo ritmo de vida Deus é perceptível. Você tem percebido Deus com você? No dia a dia, na correria? Você tem percebido Deus nos dias difíceis da sua história? Se você não tem percebido, e você tem entrado inclusive em crise por causa disso, eu estou aqui para dizer para você que Ele está lá. Ele está com você. Ele está com você na noite escura da alma. Mas talvez você não esteja conseguindo perceber, porque está acelerado ou acelerada demais. Nós falamos na primeira semana sobre o silêncio, mas eu quero lembrar você de que o silêncio ele não é um fim. Não adianta você silenciar, ter um tempo de solitude no seu dia e achar que esse é o ponto. Não. O silêncio é apenas um processo de retornar para Deus e para quem Ele nos fez para ser. Você silenciar a sua alma, os seus pensamentos, para voltar até Deus. Um processo de volta ao Pai. Na segunda semana nós falamos sobre o sabático. O sabático não é um fim. Trata-se de uma vida descansada, grata de tranquilidade, apreciação e adoração. Você parar uma vez por semana, isso faz com que você tenha tempo para se assentar na poltrona lá da sua casa e olhar as coisas que você fez nos dias que você trabalhou e dizer, uau, que legal tudo isso que eu fiz. Hoje é dia de parar e contemplar e ser grato a Deus. Ainda, a simplicidade não é um fim, é liberdade. É liberdade, foco no que importa, menos é mais. É ser livre. E desacelerar, meus irmãos, minhas irmãs, também não é um fim. É estar presente para Deus, para as pessoas e para o momento. Gente, presta atenção nisso aqui. É estar presente para Deus, é estar presente para as pessoas, é estar presente para o momento. Onde você está agora? Onde está a sua cabeça agora? Onde estão seus pensamentos nesse momento enquanto eu estou falando? Talvez nós não estamos aqui em tantas pessoas como nós vemos. Talvez nesse momento aqui nós estamos em 15 pessoas. Em 20, porque outras estão em outros lugares, viajando na imaginação. Desacelerar é você desenvolver a capacidade de estar presente, ouvindo o que seu cônjuge está falando para você, ouvindo o que seus filhos têm a dizer para você, ouvindo o que os seus pais querem contar pela enésima vez para você. Esteja presente. Se nós não desacelerarmos, nós seguiremos incapazes de desfrutar da presença dos outros, inclusive da nossa.
E o objetivo, gente, dessas práticas, como o Rubem falou, essa série, para mim também, eu tenho a sensação de que ela passou muito rápido, porque são assuntos muito importantes, muito importantes. Mas o objetivo aqui não é a perfeição. Se você não consegue parar uma vez por dia e desacelerar, tudo bem, o objetivo não é a perfeição, o objetivo é a prática. Pratique, volte no outro dia e tente de novo. Se você não consegue um dia por semana parar totalmente, por enquanto, pratique incessantemente. É uma prática, o objetivo é a prática. E o objetivo vale a pena. Nessa prática, você se encontra com Deus, você percebe Deus, você se percebe e percebe as pessoas que estão ao seu redor. Sobre aproveitar o momento, o escritor C.S. Lewis, em um de seus livros, ele tem uma fala que é incrível, maravilhosa. Olha o que ele diz. O presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. A eternidade não é tocada pelo passado, ela não é tocada pela expectativa de futuro. C.S. Lewis diz que a eternidade pode ser tocada exatamente por esse momento aqui que nós estamos vivendo. Esse momento único, esse momento de vida, esse momento místico, esse momento maravilhoso, onde nós estamos juntos aqui. É aqui que nós tocamos a eternidade. É aqui. As coisas que nós vivemos, que ficaram no passado, maravilhosas. As memórias que você tem, que você tinha vontade assim de voltar para lá, são ótimas, mas são memórias. A expectativa de futuro, por mais linda que seja, esperançosa que seja, por enquanto, é apenas uma expectativa. O que nós temos é o agora. O que você tem não é a sua conta bancária. O que você tem não são suas roupas, não é a estrutura que você tem, as posses. O que você tem de verdade, existencialmente, é o agora. E para você desfrutar da única coisa que você tem, você precisa desacelerar. Desacelerar para aproveitar o agora. O presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Jesus está aqui nessa manhã. Nós estamos ao redor da mesa, vamos celebrar daqui a pouco a vida, a morte, a ressurreição de Jesus. E enquanto estivermos fazendo isso, nós estamos indo até Jesus. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Nós estaremos indo até Jesus para que Ele nos dê descanso, para que Ele nos desacelere, para que Ele nos dê vida novamente. Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, ele diz algo, gente, que para mim soa até um pouquinho contraditório. Preste atenção na primeira e na última expressão. Elas não combinam. Elas não combinam. Olha o que ele diz. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Ele podia dizer, esforcem-se para ter uma vida de riquezas. Esforcem-se para que vocês sejam relevantes no ambiente de trabalho onde vocês estão inseridos. Esforcem-se para serem conhecidos, reconhecidos. Ele diz, esforcem-se para ter uma vida tranquila. Ele escolheu esse adjetivo. Ele poderia ter colocado barulhenta, importante, relevante. Mas, gente, isso me ensina algo que eu gostaria que você pensasse neste momento, de que uma vida tranquila, uma vida desacelerada, uma vida plena, ela não existe sem esforço. Tem um custo. Tem um custo. Você quer ter uma vida tranquila? Você quer ter um relacionamento saudável, profundo, de contentamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com sua família, com seus amigos? Eu sei que você quer, mas nós precisamos nos esforçar para isso. Só que esse esforço ele não é na direção da conquista, de trabalhar mais, de ganhar mais dinheiro, de encher os celeiros, não. Este esforço é na direção do desacelerar. É na direção do encontro com Jesus, para que
indo até Jesus, Jesus nos dê a vida tranquila, o descanso. É Jesus que dá. Mas há de haver um esforço da minha e da sua parte. Sem esforço, nós caímos na inércia. E a inércia nos joga na esteira hedônica que nós mencionamos na semana passada. Hedonismo é a busca incessante pelo prazer. A esteira hedônica é você estar numa esteira incessante de busca pelo prazer. Você nem sabe por que você está lá e você está lá. Porque a vida, a cultura, a nossa sociedade nos joga lá. Mas nessa manhã, irmãos e irmãs, nós precisamos nos esforçar. Esforce-se. Que horas você acorda para o seu trabalho? Tal horas. Acorde 5 minutos antes. E tenha 5 minutos a mais antes de sair para o seu trabalho, para se assentar num local da sua casa, de preferência sua, e desacelere. E converse com Deus. E diga: Jesus, eu estou indo até você, porque eu estou cansado, eu preciso de descanso. Uma vez por dia, faça isso. Uma vez por semana, pare. Nós dissemos ao longo dessa série que o sabático vem de sábado, vem de Shabat no hebraico, que significa parar. Significa parar. Nós não sabemos parar. Nós produzimos e produzimos e produzimos, inclusive no nosso dia de folga. Na semana passada nós falamos sobre simplicidade. Pratique isso. Dá uma olhadinha lá na sua mesa de cabeceira, abra aquela gavetinha malandra, cheia de papéis que você nem sabe de onde vieram, e reorganize aquilo, para que isso seja um indicador de uma reorganização maior, de uma reorientação maior no seu coração, na sua mente. Mas isso não tem a ver com o que você pode fazer, isso tem a ver com irmos até Jesus e recebermos de Jesus descanso. Mas há de haver um esforço da minha e da sua parte na reorientação do nosso modo de viver. Lembre-se, não somos apenas cérebro. Não adianta você entender isso aqui. Entendi, faz sentido. Faz sentido, eu estou caindo na esteira hedônica. Eu estou trabalhando igual um maluco e eu nem sei porquê. Faz sentido. Mas você só deixa isso aqui, no cérebro. Não adianta. Para que nossas vidas mudem, precisamos mudar nosso cérebro, nossa maneira de pensar e também nosso modo de viver na prática, porque também somos corpos. Eu quero convidar você neste momento a pensar em algumas coisas para levarmos para casa. E eu quero que você, em oração, neste momento, pense na sua vida, pense no ritmo acelerado que você tem levado. Não vou nem perguntar, você tem vivido um ritmo acelerado? Claro que sim. Todos aqui. Claro que sim. Meus filhos vivem num ritmo acelerado. Todos nós vivemos num ritmo acelerado. Mas nós precisamos desacelerar. Deus quer nos ensinar ritmos de vida e não de morte. Deus quer nos conduzir debaixo da sua paz e não da produtividade. Jesus não chamou você para produzir. Jesus chama você para estar com Ele. Primeira coisa que eu queria que você pensasse: desacelere o corpo para desacelerar a vida. Você precisa começar por seu corpo. Você precisa começar a pensar na velocidade que você caminha. Você precisa pensar na velocidade que você comunica. Você precisa pensar em desacelerar o teu corpo para desacelerar a sua alma, a sua vida. Segundo, simplifique sua vida em torno das práticas de Jesus. Eu quero convidar você nessa manhã a pensar nessas práticas. Essas práticas são silêncio e solitude uma vez por dia, sabático uma vez por semana, simplicidade e desacelerar.
Pratique isso. Se você esquecer depois, e você vai esquecer, dá uma olhadinha depois na nossa conta no YouTube, revisita. Não deixa isso para lá. Não deixa isso para lá. A saúde do seu casamento tem a ver com o ritmo de vida que você leva. A saúde dos seus filhos, você se importa tanto com eles a ponto de colocá-lo numa excelente escola. Você paga o melhor que você pode para que ele tenha o melhor ensino, a melhor educação. Se você de fato se preocupa com ele, desenvolva práticas de Jesus na sua vida, na vida da sua família, para que de verdade ele fique bem. Simplifique a sua vida em torno das práticas, das disciplinas de Jesus. E por último, viva com foco em permanecer sob os ritmos livres da graça. Foque, sim. Comecei aqui com um vídeo do Rafael Grata e ele fala: mais foco, menos ansiedade. Se você quer ter foco, tenha foco em permanecer em Jesus. E permanecer não é uma coisa que você faz um dia, né? Não é você ir até Jesus pura e simplesmente, é você ir e permanecer, e se esforçar em permanecer, e gastar tempo em permanecer, e gastar recursos e energia para permanecer. Quando daqui a 3 meses alguém perguntar: onde está fulano, onde está ciclano? Está permanecendo em Cristo, permanecendo nos ritmos livres da graça de Cristo. E como que ele faz isso? Praticando o que Jesus praticava, retirando-se uma vez por dia para estar com o Pai, parando uma vez por semana para reorientar a alma, simplificando, desacelerando. Se você não consegue fazer isso, se isso para você é uma dificuldade, se isso para você é uma impossibilidade, ótimo, estamos juntos. Sozinhos nós não conseguimos. É por isso que estamos aqui, ao redor dessa mesa, para sermos capacitados pela vida dos céus, pelo Espírito Santo, para que possamos ser quem o Senhor nos fez para ser, mas que o pecado arrancou de nós. Essa é uma manhã de transformação. Essa é uma manhã de transformação. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Gostaria de orar com você. Deus de graça, nós queremos viver debaixo dos ritmos livres do Senhor. Deus, na correria do dia a dia, durante a semana, debaixo da cultura da produtividade, Deus, nós vivemos um contexto de insanidade. Mas nós reconhecemos neste momento, Pai, que este ritmo alucinante tem nos adoecido. A maioria de nós aqui está tomando medicamentos contra a depressão, contra doenças da alma, ansiedade. Deus, esse ritmo frenético não tem feito bem para nós. E nós sozinhos não conseguimos sair dele. Nós até tentamos, mas nós não conseguimos. Deus, nesta manhã, faz um milagre aqui. Reorienta pelo poder do seu Espírito Santo, reorienta as nossas vidas debaixo dos ritmos livres da graça. Faz isso, Pai. Ajuda-nos a desacelerar a mente e o corpo. Em nome de Jesus. Amém.